Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional e, graças a Deus, já vencemos Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos dos Apóstolos também já ficou para trás. Então agora estamos no livro ou na carta que Paulo escreveu a Roma, chamado de Romanos. E já estamos no capítulo 2 e agora seguiremos. E agora você vai entender bem a mentalidade do Espírito Santo em relação à igreja, em relação a nós. Porque agora o Espírito Santo começa a usar o apóstolo Paulo para doutrinar a igreja. Você vai perceber que muitas doutrinas que as igrejas criam não tem nada a ver com o evangelho. Por exemplo, vocês perceberam que até aqui, finalizando o livro de Lucas, aliás, Atos, né, que foi escrito por Lucas, vocês perceberam que não tem aquelas exigências que as igrejas fazem? Não tem aquela apelação para as pessoas ofertarem, para as pessoas fazerem ou deixar de fazer, votar no fulano porque é obrigado, porque não sei o quê. Percebeu que até aqui não tem? Então, o que nós queremos aqui é continuar vendo, entendendo e aprendendo qual é a mentalidade do Espírito Santo em relação à igreja do Senhor Jesus. Não me importa o que as pessoas pensam. O que nós precisamos entender é o que o Espírito Santo pensa e o que o Espírito Santo estará, a partir de agora, nos ensinando através das leituras que iremos fazer e através, principalmente aqui, da carta de Paulo aos Romanos. Te convido para o capítulo de número 2 de Romanos. Vamos ver o que Paulo nos fala aqui. Vamos ver assim, ó. Se caso tremer a imagem, eu estou gravando aqui na minha salinha improvisada, aqui meu estúdio improvisado, só que eu tenho vários gatos aqui ao redor, então se caso você ouvir barulhos, ou se caso tremer a luz aí, ou a imagem, aí você sabe que os pets estão aqui em volta acompanhando a gravação dos nossos devocionais. Eles são nossos amigos que nos acompanham aqui, tá bom? Muito bem, acredito também que você deve ter pets na sua casa. Depois você me fala se você tem gato, cachorro, passarinho, o que você tem de pet aí na sua casa. Aqui nós temos gato, são 3 na verdade, 2 machos e uma fêmea. E você, tem pets também em casa? Quem faz a companhia aí com você no dia a dia? Claro que alguém vai dizer, quem faz minha companhia é Deus, pastor. Não, não estou falando disso. Não estamos sendo religiosos nesse sentido. Estamos falando de companhia de animais, tá bom? Vamos lá, gente. Quero aproveitar e a dona Heloísa sempre nos acompanha em São Paulo. Dona Heloísa, Deus abençoe. Estou devendo mostrar imagens dos gatinhos aqui para a senhora. Deus abençoe, tá? Gratidão por nos acompanhar todos os dias, tá certo? Muito obrigado pela audiência aí que a senhora nos dá sempre acompanhando os nossos devocionais. E a todos vocês de outras cidades do Brasil e até fora do Brasil, Deus abençoe a todos abundantemente. Capítulo 2 do livro de Romanos. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Ele está dizendo que somos indesculpáveis quando julgamos as outras pessoas. Por quê? Naquilo que eu julgo, eu também erro. A única pessoa que pode julgar é Deus, porque Ele é santo, Ele é puro. Mas nós somos pecadores, então não posso julgar ninguém. Evita julgar os outros, tá? O único que pode julgar é Deus.
Versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? O que ele está dizendo aqui? Você que julga os outros, dizendo que, fulano, você não pode adulterar não, mas você é adúltero. Olha, fulano, você não pode se envolver com tal coisa, mas você faz. Aí a Bíblia está dizendo, você acha que você vai escapar do juízo de Deus? Só porque você diz ter uma intimidade com Deus, etc. Não vai escapar. Tá? Ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade, a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Às vezes Deus vai dando tempo à pessoa que erra, não é que Deus está passando pano para ela, Deus está dando tempo para ver se ela se arrepende. Porque o problema é que na terra, assim, se você morrer sem se arrepender, aí está complicado a sua vida eterna, tá? Enquanto você estiver aqui na terra, Deus dá chance para você se arrepender. Se você morreu sem se arrepender, aí comprometido está a sua eternidade. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. A saber, como é que será o juízo de Deus? Vamos ver. Diz aqui o versículo, Deus dará, verso 7, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glórias, honra incorruptível. Fazer o bem, gente, é uma prática que nós devemos perseverar, ou seja, persistir em fazer o bem, tá? Então nós temos que perseverar, persistir, fazer o bem. Mas a ira, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Existem pessoas que elas são desobedientes à verdade e elas são obedientes à iniquidade. Aquilo que Deus manda, ela não faz, mas a iniquidade manda, ela faz. Deus manda ela agradecer, ela não agradece, mas a iniquidade manda ela xingar, ela xinga. Deus manda ela abençoar a família, ela não abençoa, mas a desobediência manda ela amaldiçoar todo mundo, ela amaldiçoa. Diz o verso 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego, ou seja, todas as pessoas, né? Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Versículo 13 agora, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E a lei que o Senhor mandou que nós praticássemos é amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a nós mesmos. Porque quanto os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostra a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos do coração dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, eis que tu que tens por sobrenome justo, repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de nécios, mestre de crianças, que tens a fama da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outros, não te ensinas a ti mesmo? Quer dizer,
Existem pessoas que dizem, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Mas é a pessoa mesma não faz. Ela prega para os outros, mas ela mesma não faz. Tu, pois, que ensina a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar e furta. Isso eu vi, por exemplo, não vou falar da igreja que eu era, só pra, né, mas não tem como. Mas assim, eu vi o pessoal falar umas coisas que tipo, nós não estamos fazendo, eu não faço política, mas ora pelo fulano, pelo beltrano, pelo cicrano aqui. Eu ficava olhando e falava, mas como assim? Não seria melhor falar, olha gente, nós fazemos, eu vim aqui para fazer, eu vim aqui para conversar com vocês, etc e tal. Porque senão você vai acabar falando que não faz uma coisa e faz, fica feio às vezes, né? Fica feio. Eu já fui cobrado de uma forma até rigorosa, né? E sobre isso, e um dia eu vou contar tudo para vocês no meu livro, né? Tu que dizes que não deve se adulterar e adulteras. Tem pastor que prega contra o adultério, mas ele é adúltero, né? Tem pastor que prega que tem que ter amor, mas ele prega ódio. Tem uns que prega que tem que amar o próximo, mas ele odeia os seus conservos, os seus colegas de ministério. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios, ou seja, você diz que os ídolos não pode e tal, mas você acaba oferecendo coisas para os ídolos. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, tá? Porque a lei manda amar o próximo e você não ama o próximo, aí como é que fica? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque às vezes a pessoa acaba dando mau testemunho e a gente fica triste com os maus testemunhos de certas pessoas. Inclusive, nesses dias agora, acho que vocês têm acompanhado, como tem sido chato, né? No mundo aí, nas igrejas, na política, por exemplo, tem vários pastores revelando um lado totalmente obscuro, totalmente maldoso, totalmente impositor, né? Que faz coisas que não é o que Deus mandou fazer, né? A igreja é de Jesus, o povo é de Jesus. Eu não posso pegar o povo de Deus e pegar todo mundo e falar, gente, senta aqui, ó, vocês têm que fazer o que eu estou mandando. Vocês têm que seguir a minha orientação. Gente, se você segue a minha orientação, você não está raciocinando, ué. Cada um de nós somos individuais, devemos pensar por nós mesmos. Ou será que você não tem capacidade de pensar? Né? Será que você não tem capacidade de pensar? Claro que você tem. Mas eles pensam que não. Eles dizem que você tem que fazer porque você está fazendo pelo bem do Evangelho. E às vezes as pessoas que você faz em nome de Deus nunca fizeram nada pela sociedade. Porque se você vai escolher um candidato, você tem que escolher aquele que vai trabalhar em prol da sociedade. Não aqueles que vai trabalhar para uma igreja, para um evento e etc. religioso. Nós precisamos de pessoas sérias, honestas, de Deus, pessoas de caráter, que trabalham pela sociedade, que defende os valores e os costumes e os valores e os princípios, né, da sociedade, os princípios bíblicos, né, que é claro, os princípios bíblicos é a base, ou são a base da sociedade. E aí, muitas pessoas acabam pressionando você para fazer coisas que não é o que Deus mandou fazer. Ou veja, a igreja é para servir a Deus. A igreja é para servir a Deus, é para cultuar a Deus. Domingo você vem na igreja para quê? Para adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Para adorar a Deus. Não é nem para cantar para Deus, porque cantar para Deus, imagina, Deus tem lá no céu milhares de anjos que cantam muito melhor divinamente do que qualquer um de nós. Então nós não vemos a igreja simplesmente para cantar para Deus. Nós vemos aqui para ouvir Deus e, com a nossa voz, glorificá-lo e colocar o nosso coração diante dele. Verifique isso, porque às vezes algumas pessoas vão na igreja e muitos pastores nessa ocasião têm transformado o altar, que seria o altar de Deus, infelizmente num outro lugar. É triste, mas eu preciso falar isso, defendendo aqui meu ponto de vista, para as pessoas entenderem o que nós pensamos. Não é por aí. Eu acho que o evangelho é puro, santo, e nós devemos nos reunir para glorificar a Deus. E cada pessoa tem que decidir o certo, tem que decidir o que fazer. Se você fizer errado, assuma que você errou.
Se você acertou, diga graças a Deus, eu acertei em favor da sociedade. Consciência é sua. Deus vai te cobrar sobre a sua decisão, pode ter certeza, tá? Principalmente se você vai estar do lado daqueles que são maldosos, daqueles que têm mau costumes, e enfim. Vamos lá, continuando a leitura aqui. Então, está escrito, o nome de Deus não pode ser blasfemado. Eu acompanhei esses dias umas reportagens de São Paulo e fiquei assim estarrecido com algumas coisas que aconteceram por lá e na vida de pastores que brigaram, discutiram, enfim, e difamaram pessoas, e isso é ruim. Eu acho que o evangelho, acho não, tenho certeza, esse evangelho que nós estamos lendo aqui, ele é rico, santo, puro e verdadeiro. Esse é o Jesus que nós servimos. Ainda bem que nós servimos a Jesus Cristo, ainda bem que nós servimos a Jesus. E a igreja não pertence a homens, a igreja pertence a Jesus. Deus não deu a igreja para o pastor, Deus deu pastor para a igreja. Eu, pastor, sou servo da igreja e não a igreja me serve. Não, eu sirvo a igreja. Deus me deu para cuidar da igreja e não deu a igreja para mim. A igreja é dele, ele comprou com o próprio sangue. Cuidado, pastor, cuidado com o que você está fazendo com a igreja. Ela não é sua. As pessoas pertencem a Jesus Cristo. Atos 20, 28, ele comprou com o próprio sangue. E você que me assiste, saiba, você foi comprado com o próprio sangue. Não aceite ninguém dominar você. Se você tem dúvida e precisar de ajuda, é diferente. Vá até o pastor, peça orientação a ele. Agora, a imposição que o pastor diz, olha, você tem que fazer porque eu estou falando para você fazer, meu amigo, aí você tem a palavra de Deus que você precisa obedecer à palavra de Deus e não aos homens. Lembra-se de uma coisa, mas a Bíblia diz que a boa ovelha ouve a voz do seu pastor. Verdade, mas o pastor da ovelha é quem? Jesus Cristo. Não está escrito na Bíblia que a boa ovelha ouve a minha voz. A boa ovelha ouve a voz do pastor Jesus, que é o pastor dela, que eu falo através de Jesus Cristo, tá bom? Ou Jesus Cristo fala através de mim, melhor dizendo. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou incircuncisão. Está falando de circuncidar, Paulo dizendo que não tem necessidade, porque se você circuncida e não guarda a lei, não adiantou nada. O costume do judeu é um, nosso costume gentil é outro. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Aí a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgarás porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, circuncisão o que é de coração e no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? A circuncisão era uma marca que os judeus faziam ao 8º dia em todo macho, né? Para marcar os machos, para consagrar, uma forma de os consagrar a Deus. Aí Paulo está dizendo aqui que esse é um costume do judeu, tá? Que até hoje o judeu pratica. Agora o que Paulo está dizendo assim, mas é judeu o que o é no interior. Ele está falando agora, o que importa é o que está no coração. E a circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está falando aqui no capítulo 2 de Romanos? Paulo está dizendo assim, você que não é judeu, não precisa se preocupar em ter que cumprir a lei segundo as práticas judaicas. Porque hoje a circuncisão é feita no nosso coração segundo a fé e não mais necessária
você circuncidar segundo os preceitos dos homens. É isso que Paulo está dizendo para nós. Então não preciso me preocupar com aquilo que as pessoas dizem, cumprir um monte de regras. Não preciso, porque hoje o meu contato com Deus é pela fé, através do meu coração. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. Então não preciso me preocupar, nossa, o judeu no sábado, ele tem várias regras dentro de casa, não pode fazer uma porção de coisa. O judeu tem certos alimentos que eles não comem, faz parte da cultura deles. E aí, pastor, eu sou de Cristo e agora eu tenho que largar essas coisas. Paulo está dizendo, olha, o que você precisa ter hoje é um coração que ama a Deus. O que faz você ser agradável a Deus é o que está dentro do seu coração e não coisas externas, exterior, que você venha fazer achando que assim estarás louvando a Deus, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado por sabermos que o Senhor é conosco. Eu queria falar muito aqui. Tem umas coisas que é importante o povo do Senhor saber, meu Pai, porque existem manipuladores no meio dos cristãos, fazendo dos cristãos negócios. Existem pessoas até que comprometem cada pessoa em nome de um benefício próprio ou em nome até de poder. E alguns dizem, olha, Deus mandou fazer, quando na verdade o Senhor não mandou fazer nada. O Senhor quer que toda pessoa te sirva com amor, com respeito e com verdade. Meu Deus, muito obrigado. É o que eu prego. Eu prego o que está escrito na palavra do Senhor, meu Pai. Não vamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, misericórdia. Misericórdia àqueles que têm escandalizado o teu nome, que têm escandalizado o teu reino. Misericórdia àqueles, Deus, que têm agido com tanta maldade, com tanta mentira, com tanto engano. Meu Deus, sabe o que eles têm feito? Eles têm acumulado para si condenação. Agora eu te peço, tenha misericórdia do teu povo, salva, protege e guarda o teu povo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o nosso pedido e é a nossa oração. Amém e graças te dou, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Domingo, vamos pensar um pouquinho mais sobre as coisas e domingo eu volto já falando de Romanos capítulo 3. Que Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.